diga para a pessoa que está do seu lado, nada vai te parar. Nada vai te parar. Diz para outra que está do outro lado, nada vai te parar. Aleluia. Agora dá um abraço bem forte nessa irmã, nesse irmão. Diz para ele que coisa boa estarmos juntos. Obrigada, louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olá, querido. Você está bem? Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Quando você está abrindo aí, eu estou abrindo aqui também. Vou fazer uma oração. É mais um domingo, mas não é qualquer domingo, amém? Porque a palavra do Senhor, ela se renova, ela nos alcança, ela é refrigério, ela é resposta. E se você crer assim, você já começou, né? Não saiu mesmo, mas vai sair daqui com a obra completa, amém? Que é esse alimento sólido que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz. Obrigada, Pai, porque nós não estamos aqui simplesmente porque temos que estar aqui, mas reconhecemos, Senhor, que estarmos expostos à sua presença nos salva, nos livra, nos mantém no lugar certo, nos direciona, Senhor. É desse lugar que nós dependemos e é nesse lugar que nós desejamos estar, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que nenhuma distração, nada, absolutamente nada, vai roubar aquilo que o Senhor tem para nos direcionar e nos comunicar essa noite, Pai. É assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo já abriu aí em Filipenses? Só eu que não abri ainda, meu Deus. Tá aqui, pronto. Filipenses. O meu pastor já está assim, qual capítulo? Então, queridos, hoje nós vamos conversar sobre o livro de Filipenses, tá? Assim, é algo que o mês inteiro eu fui direcionada pelo Senhor a meditar no livro de Filipenses. Eu tentava sair de Filipenses e o Senhor me levava de novo a ler Filipenses. E que bênção é sabermos que é aquilo que a gente sempre repete, que a palavra e a repetição, ouvir as mesmas coisas é salvação para a nossa vida. E foi assim a leitura desse livro para mim esse mês. Eu já li várias vezes Filipenses, mas é tão maravilhoso ver a palavra se renovando ao nosso coração. E foi assim para mim. Apesar de já ter lido esse livro outras vezes, eu vi o Senhor trazendo luz a coisas diferentes para mim. E é isso que eu queria que você caminhasse. Fica comigo. Não deixa nada te distrair, porque eu sei que Deus tem um lugar precioso para nos levar essa noite. E eu me enquadro nisso. Amém? Lá em Filipenses, no início de Filipenses, você vai ver Paulo escrevendo aos Filipos. Os Filipos, eles eram um povo que ficavam ali próximo à região da Macedônia. Se a gente for pensar nos dias de hoje, é ali naquelas áreas da Grécia. E era um povo que Paulo tinha uma grande estima. Paulo, ele começa essa carta aos Filipos apreciando aquilo que eles eram. E aí Paulo começa a falar que ele é grato. E no final eu vou ler com você essa primeira parte e você vai entender porque é no final. Olha, fica comigo que a gente vai chegar num bom lugar. A minha mente funciona assim, ó, diferente, mas a gente vai chegar lá. E aí ele começa agradecendo a esse povo pela fidelidade,
Só que uma coisa que me chama a atenção no livro de Filipenses, e aí é onde eu quero que você vá comigo, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12. Diz assim. Espera aí, viu? Eu quero ler uma coisa aqui para você. No verso 12, fazer que nem minha amiga Clara, como os incas e astecas, eu estou na minha Bíblia. Quem está no celular não vale, tá? Então, assim, fica comigo, não desiste de mim, não. E aí, no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Aí eu quero que você pare aí. Então vamos lá, a gente começou falando que Paulo estava escrevendo aos Filipos, era um povo fiel, que Paulo apreciava, mas aí o que me chama a atenção no capítulo 1, nesse verso 12, é uma coisa um tanto contraditória para a nossa mente humana. Olha o que Paulo está dizendo, que a palavra, que aquilo que estava acontecendo, a obra de Deus naquele momento estava em progresso. Você leu isso na sua Bíblia ou só tem na minha? É essa palavra mesmo? Em outras versões diz avançando, mas na minha, na NVI, fala a palavra progresso. E aí, em seguida, olha onde Paulo está. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou aonde? Na prisão. Na prisão. Um homem de Deus. Um homem íntegro. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de convicções. Um homem que escreveu livros assim cartas que hoje movem o Evangelho, ele estava preso. Sim, ele estava preso. E ele estava dizendo que o Evangelho estava avançando, que a palavra estava avançando. Sabe, querido, a gente está chegando no final do ano. E eu não sei você, mas eu estava aqui não, ainda era no bairro dos Estados. Há um ano atrás, meu Deus, já estou perdendo noção do tempo, está passando tão rápido. No bairro dos Estados, a gente estava na virada do ano. E há uma expectativa no nosso coração, não há? Quando vira o ano, a gente está lá no dia 31. O que é que a gente diz? Ah, Senhor, eu desejo um ano triste. É assim? De jeito nenhum. No mínimo, você está declarando vitória, você está declarando um ano próspero, você está declarando um ano de boas notícias, você está declarando vida sobre a sua casa, não é assim? Exatamente assim. E assim eu estava lá, no fim do ano passado, dizendo, Pai, obrigada, 2025, eita, que ano maravilhoso! E gerando esse ano. E aí eu queria que você colocasse aqui a primeira foto, essa que eu mandei por último, gente. Vai acompanhando, vai dando pausas aí, viu? E eu estava lá, no final do ano, com os meus pais também. E Calebinho ainda era bem pequenininho. E aí eu estava lembrando, inclusive, dessa imagem agora, quando eu vi Milena, Pastor Aloysio apresentando Marina. Essa aqui sou eu. Olha aqui, ó, para quem diz que Caleb não parece comigo, o Helder vai dizer que eu peguei essa foto só para tentar pleitear isso.
Mas aqui, ó, veja aqui se a parte do olho branca não parece. É igualzinha. Pelo menos isso, não é possível que esse negócio branco aqui não parece, tá aqui. Isso aqui é meu pai, a minha mãe, isso aqui é o meu irmão sendo apresentado, como a gente fez essa noite à igreja. E eu cresci, querido, aprendendo que Jesus é uma verdade inegociável. Talvez você está me vendo aqui essa noite, mas não começou aqui. Há anos atrás, algo estava sendo plantado. E aqui eu trago um conselho para você, pai. Não negocie aquilo que você está semeando na vida dos seus filhos. Não negocie. Mesmo pequenininho, mesmo ainda no colo. Traz mesmo. Às vezes chora, não é assim? Eu estou numa fase que Caleb só quer a mãe, chora, esperneia, tem nada não, mas vem. Porque esse é o lugar que eu sei que o meu filho está seguro. Porque eu aprendi assim. E eu estava com os meus pais que me ensinaram esse caminho na virada do ano passado. E em maio, 2 dias depois do Dia das Mães, eu recebo uma ligação que mudou o curso do meu ano. E você vai entender. Essa ligação, ela dizia assim: Rafaela, você é a filha de Patrícia? Eu disse: sou. Eu queria dizer para você que sua mãe vai passar por uma neurocirurgia de urgência hoje. Assim, do nada. Pá! Foi essa a notícia que eu tive. De maio para cá, queridos, foram desafios que nós vivemos como família, que se eu fosse contar a você, você não acreditaria. Inimagináveis. Inimagináveis. Mas sabe por que eu estou aqui com esse microfone, convicta de quem Deus é? Porque o que eu cantei aqui junto com você não é só uma música. Nada vai nos parar. Paulo estava preso, querido, e ele ainda era capaz de dizer: a palavra está avançando. Ei, Filipos, continua, se alegra, vamos embora, porque eu sei quem é o meu Senhor. Minha esperança não se resume a essa vida. Preso, querido, preso. Nós vamos ver adiante Paulo dizendo preso. Não era nas Maldivas, não. Não era com água de coco na mão, não. Não era com tudo no lugar, não. Era preso, mas dizendo: essa causa eu não negocio. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Querido, quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor, querido? É o Senhor que você serve só quando você não está, quando você está com tudo no lugar. Ou é o Senhor que você continua, mesmo quando as coisas ficam uma bagunça e você não está entendendo nada. Quem disse para você que confiança é com tudo no lugar? É fácil eu dizer: oh, Senhor, confio em Ti, tudo no lugar. A verdadeira confiança, querido, é quando tem perguntas sem respostas e você continua dizendo: eu te amo, Senhor. Pai, eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu te amo, Senhor. Eu não tenho resposta para tudo o que aconteceu até aqui, mas eu te amo, Senhor. Porque há anos atrás, uma semente foi plantada no meu coração e eu entendi que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Paulo entendeu isso. E olha o que ele vai dizer. Meu Deus. Ai, Senhor, obrigada pela sua palavra. Meu Deus, obrigada, Senhor. E ainda no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que ele vai dizer. No 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça. Gente, meu Deus do céu, que consciência de eternidade. Que consciência do que é a vida. Querido, seja o melhor que você puder. Alcance os lugares maiores que você puder. Seja excepcional no que você fizer. Mas não esqueça qual é a sua causa. Não esqueça nunca. Nunca, querido. Porque nenhum sucesso compensa o fracasso de uma vida longe de um propósito genuíno em Deus. Paulo era um homem douto. Se você for ver, estudar direitinho, Paulo não era um Zé Mané, não, que estava falando de Jesus, não. O cara era inteligente, ele era bom no que ele fazia. Ele era excepcional. Ele debatia assim, de igual para igual com aquele povo, com os romanos e etc e tal. Mas ainda assim, ele sabia a quem ele pertencia. Querido, o evangelho que nós pregamos e vivemos é um evangelho que diz que o Senhor ele vai prover tudo para você. Mas ainda assim, ele é maior e melhor do que os presentes. Jesus, essa presença, Cristo em nós, é melhor do que os presentes que Ele pode te dar e me dar, querido. Era isso que Paulo estava dizendo. Senhor, eu estou preso, mas isso é muito pequeno, porque é assim, o mais importante era estar com você mesmo. Então, se eu ficar, que seja para eu fazer alguma coisa. Sabe o que ele estava querendo dizer? A gente nunca perde com Jesus. Aqui a gente ganha, lá a gente ganha também. Querido, só há um lugar onde nós conseguimos verdadeiramente seguir e olhar adiante. É em Jesus. Ele não disse para a gente que não ia ter dias difíceis. Ele não disse que o evangelho era um mar de rosas. Ele não prometeu para Paulo que ele não ia ser perseguido. Mas ele disse, ei, eu vou estar com vocês até o fim. Eu vou estar com vocês até o fim. Então, quando a gente canta, nada vai me parar, tá. O que é que vai te parar, querido? Aí, essa palavra, o que o Senhor colocou no meu coração sobre essa noite é o poder do contentamento. O poder do contentamento. Mais na frente, olha o que a gente vai ver Paulo dizer. Olha isso aqui. No capítulo 2, ele começa a falar para os Filipos sobre a unidade. E olha o que ele vai dizer aos Filipos. Sempre que você lê Filipenses, imagina ele escrevendo isso numa cela de uma prisão, tá? Olha o que ele está dizendo na cela de uma prisão. Se por estarmos em Cristo, isso é o Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente
considerem superiores os outros a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No verso 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. No verso 5 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus do céu. Como é que o cara, numa cela da prisão, consegue escrever isso, querido? Ele entendia quem Jesus era. Ele entendia o porquê ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Sabe? Vamos imaginar Paulo não entendendo qual é a verdadeira obra de Jesus e por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Sabe como seria Paulo escrevendo essa carta? Vou parafrasear. Paulo, na versão Rafaela dos dias de hoje. Pelo amor de Deus, Filipos, ore por mim, meu filho, que o negócio está sério demais nessa cela. Fede, é cheio de rato, de barata. Olha, diga aos irmãos que jejuem, que orem, que façam um movimento aí, porque o negócio está apertado demais. Que Deus é esse, hein? Que me botou aqui. Mas continuem aí avançando, mas não se esqueça de mim não também. Paulo, sem a consciência de quem Jesus era, seria Paulo murmurador. Paulo abatido. Paulo sem esperança. Paulo, sabe, largando o evangelho, dizendo: para que eu vou servir esse Deus? Olha onde é que eu estou. Paulo consciente do evangelho puro, genuíno. É o Paulo que consegue dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu já entendi tudo. Que você é lucro, você é o meu lucro, você é o meu lucro. Se você deixa Jesus porque uma pessoa te feriu, você não entendeu quem é Jesus. Se você deixa a igreja a causa do evangelho, se você olha para trás, se você desanima, se você para porque as coisas não estão no lugar, querido, eu e você não entendemos quem é Jesus. Mas se quando as coisas saem do lugar e a gente continua entendendo: Pai, você é o meu lucro, você é o meu lucro, você é o meu lucro, eu e você entendemos tudo. Aleluia. Aí olha o que ele diz aqui. Ai, Senhor, meu Deus. Dá vontade de ler. Olha, a sua tarefa de casa é ler Filipenses todinho, viu? Porque minha vontade era ler tudinho com você, mas não vai dar tempo. Então, olha o que ele diz aqui. No capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Você está lendo isso na sua Bíblia também, ou só sou eu? Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Como assim? Você está lembrado que ele está preso, né? E está mandando você e eu se alegrar, porque serve para a gente hoje, né? Alegre. Finalmente, meus irmãos, se alegrem. Primeiro ele mandando todo mundo amar todo mundo. E depois, se alegrem. Façam como Jesus. Se esvazie de si mesmo. Veja o seu irmão como superior a si. E finalmente, se alegre. Aí olha onde está o que você sempre escuta.
Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Aí ele, no versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o que ele diz aqui, querido, no verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, querido. Olha o que ele está dizendo, que eu ainda vou esquecer o que ficou para trás. E eu decido avançar. Eu decido avançar. Querida, eu contei para você do meu ano. Eu não sei do teu ano. Eu não sei o que foi difícil para você. Eu sei que tiveram coisas difíceis aí também. Mas nessa noite o Senhor está nos animando a estar no lugar que Ele precisa que estejamos a vida inteira. Para nós. De entender o que é o Evangelho. Presentes, mas o maior presente é a presença. De entender. Eu e o Helder, a gente repete uma coisa um para o outro, sempre. Você já ouviu ele falar? Ele é meu esposo, a pessoa que eu honro nessa vida mesmo, que eu amo, que eu admiro, mas ele não é mais importante que Jesus. E vice-versa. Querido, o que é muito valioso para você hoje, isso não é mais importante que Jesus. Sabe o que Paulo estava querendo nos fazer entender? Que não é aquela coisa que você tanto espera que vai te fazer o homem mais feliz do mundo. Tem gente que diz, não, mas os solteiros, né? Quando eu casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu conquistar aquele carro zero, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Querido, você já é a pessoa mais feliz do mundo. Quando o carro chegar, vai ser um acréscimo na sua vida, mas não vai ser tudo na sua vida. Porque se os seus olhos estiverem no carro zero, você vai descobrir quando o carro zero chegar que ele dá problema, que tem um monte de conta para pagar junto com ele. Aí você nem vai dar graças. É por isso que tem gente que recebe um presente e reclama do presente. Mas se você entender onde está a sua dependência, em cada estação, você vai saber ser grato. Você vai render ações de graças. Você vai olhar e vai dizer, Pai, aí vamos esclarecer algo. Contentamento é diferente de conformidade. Parece, mas não é a mesma coisa. O fato de nós estarmos contentes com algo não quer dizer que a gente está conformado com aquilo. Amém. Eu estou muito contente com esse lugar que o Senhor abriu para nós. Você também? Eu estou. Mas não quer dizer que eu vou ficar agora de braços cruzados e dizer, pronto, a gente já se mudou mesmo. Esse lugar tá bom, não quero mais nada, não quero mais ver o avanço de nada. Que conversa é essa?
Eu estou grata, Senhor, porque nós conseguimos, nós participamos de uma mudança ativa. Bota a foto da construção aí, meninas. Eu estou bagunçando a ordem de tudo aí, mas vocês me ajudem. Ó Sol, pelo que eu sou grata. Vamos lá. Você está esquecido, meu irmão? Eu não estou, não. Foi muito tijolo aqui. Como esquecer disso aqui? Jamais. A gratidão, a contentamento no coração. Olha isso aqui. Isso é uma das imagens. Olha o vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Quem lembra? Eita, essa faxina foi boa. Ei, tem um povo aqui que quer... Eita. Ei, tem um povo aqui que quer dar um Esse lugar recado. aqui era louco. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter Vai dar tempo, festa. vai dar certo. Eita, meu. Quem não aguentava mais ouvir esse slogan? Eita, aleluia. Mas contente. Queridos, estamos contentes. Conformidade é outra coisa. Você não vai olhar para o seu próximo ano e dizer, minha vidinha. Não, você vai, Pai, obrigada. Vamos para cima, trinca os dentes. Você é o melhor que eu puder, Senhor, me dá força para ocupar os lugares. Lembra da administração de Clarinha semana passada? Você não é inferior, você não é aquém. Você entendeu essa obra da cruz e por isso você é excelente. Mas o fato de você não estar lá não pode te tirar a alegria do que você está vivendo aqui hoje. Porque senão, você vai ficar triste esperando aquele momento chegar para se alegrar. E essa não é a proposta de Deus para nós. Quero que você vá comigo. Aqui, ó. É o que Paulo vai dizer. Jesus. Estou tentando escolher o que eu leio para você. De tanta coisa maravilhosa. Ainda no capítulo 3, no verso 20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao meu corpo glorioso, ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Isso aí já é o capítulo 4. E ele vai continuar dizendo, exortando os Filipos a continuarem nesse lugar, de guardar a mente, né, de fechar as portas, de pensar no que é bom, no que é agradável. E olha o que ele vai dizer aqui, querido, no capítulo 4, no verso 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus do céu! Que consciência é essa? Que consciência é essa, querido? De contentamento. Quando eu casei com o Helder, você vai ver a nossa primeira sala. Por favor. Minha primeira sala para os meus irmãos. Tá chegando. Tcharam! Não tinha chegado o hacker. Ia chorar. Oh, meu Deus, não chegou meu hacker. Ficou um tempo assim. Eu ia estar conformada com isso? Não. Obrigado, Senhor, porque hoje é só 60 metros quadrados, mas obrigado, porque as coisas vão melhorar, vai chegar meu hack bem bonito, babá. Mas eu estava tão contente. Eu lembro de experiências tão profundas que eu tive com o Senhor nessa sala. Desse jeitinho aí.
não é conformidade. Não é você achar, eu vou viver um coitadinho, não. Mas é você saber ser grato por cada estação. Dizer assim, Pai, obrigada, Senhor. Eu estou contente. Eu já contei algumas vezes para vocês dessa missão que a gente foi no sertão. E eu conheci essas duas crianças. A gente levou coisas simples, queridos. Simples mesmo. Balões, pirulito, pipoca. Essas coisas que a gente faz em festa de aniversário. E olha o que eu ganhei por ter levado isso. Pense num beijo bom. Pense no beijo de quem está contente. Essas meninas, a casa delas, você não imagina, não. Era um vão, assim, bem simples. Mas, queridos, as famílias que a gente conheceu ali em Betânia do Piauí, que eram irmãos da igreja, às vezes eles caminhavam 30, 40 minutos para chegar no culto contentes. Às vezes eu e você saímos de casa estressado, tendo um carro esperando a gente, porque uma coisa não saiu como a gente queria. Querido, será que é justo mesmo? Olha a alegria dessas crianças quando a gente saiu de lá. Pode botar o vídeo. Nunca esqueci dessa. Um beijo! Linda! Ei, alegrai-vos! O choro pode durar uma noite. Eu chorei esse ano, querido, mas a alegria tinha que vir pela manhã, porque eu entendi quem é Cristo. Eu entendi quem é Cristo. Ele é o lucro. Eu vou repetir isso para você. A verdadeira confiança é não ter a resposta para todas as perguntas. A verdadeira confiança é você dizer, Pai, eu não estou entendendo nada, mas eu te amo. De você depende a minha vida. Pai, eu aprendi a ter a fartura e a no dia que não tiver também, porque eu tudo posso em você que me fortalece. A gente tem que ler a palavra, querido, e ela tem que fazer sentido. Não pode ser só, tudo posso naquele que me fortalece. O slogan que bota atrás do carro ou no feed do Instagram tem que ser vida. Teve dias que eu vim cultuar e só eu e Deus sabe como eu estava, querido. Triste. De verdade. Pensando mil coisas. Mas eu vinha, querido. Eu vim e estou aqui, sabe por quê? Nada vai me parar. Eu entendi quem é Cristo. Querido, vamos entender quem é Cristo. E Ele vai se apresentar para nós de uma maneira tão linda. Você nem sabe quantas vezes você me socorreu esse ano. O seu abraço. Teve um dia que eu estava em Campina e eu recebi uma foto. Lá no quarto de Caleb, o senhor e Suênia brincando com ele. Pastor, o senhor não tem noção de quanto eu chorei naquele dia. Eu disse, Senhor, você está dando a voz para Caleb enquanto eu estou aqui. Obrigada, Deus. Você está sendo minha presença na minha ausência. Obrigada, Senhor. Você não sabe, Isa, mas aquele presente do Dia das Crianças que você deu a Caleb, eu nem tive tempo de parar para comprar. Mas naquele dia você estava sendo Jesus para a minha família também. Sabe, Pastor Chico e Isa, sabe por que vocês estão crescendo? Sabe por que vocês estão avançando? São anos de fidelidade. Quem vê Ian, quem vê a casa de vocês hoje e o tempo lá atrás, servindo a adolescentes,
servindo quando não tinha filhos, servindo quando às vezes parecia que nem ia chegar. Mas eu não esqueço, vocês sempre sentaram nessa fileira, mesmo no outro prédio. Eu lembro como se fosse agora, o culto que eu e Isa deu uma carreira. Quem estava nesse culto? Aí no fim, o esposo de Natália trouxe uma palavra, Diego, tal. Eu não esqueço o dia que Isa me mandou uma mensagem dizendo que estava grávida. Querido, contentes. Você pode se alegrar. Você pode... Sabe o que é ação de graças? Ação de graça genuína é isso. É você trazer à memória. Eu vendo essas fotos, eu dizendo, Pai, obrigada. Olha onde a gente estava, Senhor. Você foi fiel ali, você está sendo fiel aqui. E tudo e tal. Nos meus 19 anos, no dia do meu aniversário, uma amiga estava ensinando no Rema Prisional. E aí eu pedi para ela um presente de aniversário. Eu passei meu aniversário de 19 anos no Rema Prisional com as mulheres que estavam lá. Então, eu sei um pouquinho o que é estar ali naquele ambiente pesado. E enquanto eu lia Filipenses, eu imaginava Paulo naquele ambiente pesado mesmo. Mas é incrível, querido, se você já teve a oportunidade de ir no Rema Prisional, você sabe que, meu amigo, a atmosfera, quando o Senhor chega ali, é surreal. Porque é um ambiente tão pesado. Inclusive, Daniel e Clara, sigam firmes, meus irmãos. Algo eterno sendo gerado na vida daqueles homens ali. Ei, Deus vê, viu, Daniel? Quando você sai, está ali, chega antes e monta algo excelente. Deus vê. E eu estava ali, aí eu disse para elas, quem me conhece sabe, eu amo escrever. Olha o que eu fiz com o Helder, minha gente. Quando a gente casou, foi casar, né? Todos os convidados, olha o que eu fiz com ele. Ele até hoje ri disso. Ele disse que tem uma tendinite por minha causa, porque eu fiz ele escrever cartinha para todos os convidados junto comigo, dizendo que vai ser uma honra ter você com a gente nesse. Você acredita? Dizendo para cada um deles o porquê eles estavam fazendo parte daquele dia. Aí o Helder, quando eu chegava com papel para ele, pelo amor de Deus, não. Aí, minha amiga disse às mulheres lá, isso foi no ano de 2017. Meu Deus. Aí, o que foi que minha amiga disse para elas, né? Para as alunas do Rema. Disse assim, essa minha amiga, é o aniversário dela. Eu cheguei a dar uma palavra para elas. Aí, no final, ela disse, e aí, o presente da gente para elas... vocês vão escrever, quem quiser, uma cartinha e vai dar para ela. Minha gente, quando eu recebi essas cartas, eu chorava. Aí eu quero ler essa carta para você, tá? Eu acho que é um Paulo que estava lá, que o nome é Patrícia, dessa ex-detenta. Eu acredito que hoje ela já nem está mais em regime de reclusão, mas vamos lá. É com enorme satisfação que eu escrevo para você, Rafaela. Olha, quando eu lhe vi na sala de aula, vi um brilho, tal. Aí é o que ela disse. Você lembra quando você passou para ir para o banheiro, que eu achei que você era menor de idade? Eu falei que você tinha 15 anos. Pois é, eu não me enganei, porque por trás dessa mulher forte, guerreira, tal... que nos contagiou com um carinho de criança. Tem uma criança, Rafaela. Aí olha o que ela disse. Que com esse gesto conquistou a gente. Peraí, que eu quero chegar na parte importante. Olha, Rafaela, eu venho passado, cheguei por muitos problemas nesse lugar. Mas uma coisa eu hoje tenho certeza.
que maior que o meu problema é o Deus que eu sirvo. Presa, tá? Maior que o meu problema é o Deus que eu sirvo, o Deus que habita em mim. E eu sei que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Olha, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu vim de um mundo de drogas que quase acabou comigo quando eu fui presa. Eu mal pronunciava o nome poderoso do meu Pai, nosso Deus. Depois do rema, eu percebi que Ele tem um grande propósito na minha vida e na minha família. Quando você foi pregar para nós, muitas coisas eu vi que veio direto para mim. E pode acreditar que eu tomei para mim. Olha, eu quero te desejar toda felicidade, tal. Querido, Patrícia, lá em 2017, me escreveu essa carta presa. Olha o que ela disse, eu entendi quem Deus é, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu estava perdida nas drogas. A salvação, eu amo quando o Helder fala isso, quando a gente vai ceiar, que não é a mesa dos perfeitos, é a mesa dos perdoados. Querido, que amor tão lindo é esse, que nos encontra, que nos constrange e que nos faz entender que a melhor vida do mundo é no Senhor. Querido, essa mulher, independente do que ela fez, ela entendeu o Evangelho. Ela entendeu. Se você depois quiser ler essa cartinha toda, constrange assim. Você vê o que pode acontecer. Ó, quem está servindo no remo, inclusive, eu quero dar essa palavra para você. Você não tem noção do impacto da vida das pessoas, não. Que você está servindo, Sandrinha. Essas crianças no Rema Kids. Que você se dispõe, que você sai, que você chegue e se doe e faz impecável todo um material. O Senhor vê. Algo está acontecendo. Aninha, não é só ser diretora, é algo muito profundo que está acontecendo. E eu quero ler isso para você, para a gente ir encerrando. Volta lá em Filipenses. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Lá no capítulo 1, olha o que Paulo diz. Agradeço a Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero ler, Igreja Verbo Central, para você essa noite, não como Paulo, mas eu dizendo para você, que toda vez que eu lembro de você, eu agradeço a Deus. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E o mesmo conselho que Paulo deu a Filipos, eu quero dar para você. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Tem uma história de um paraquedista que Guto gosta muito de contar, porque ele era paraquedista. O apóstolo Guto, para quem não sabe, ele pulava de paraquedas. E aí tem uma história que ele conta de Charles Pumbley, acho que é assim o nome dele. Ele era um paraquedista que participou da guerra do Vietnã. E nesse dia teve algum problema na aeronave que ele estava. E ele só conseguiu sobreviver por causa de um paraquedas que já estava pronto. Então, quando ele viu que ia ter um problema, ele pegou aquele paraquedas e ele pulou. E ele se manteve vivo, né? E aí ele disse que estava um dia almoçando e chegou uma pessoa e disse: olá, Charles, você lembra de mim? Ele olhou assim, meio surpreso. Não. Aí ele disse: eu era a pessoa que todos os dias montava o seu paraquedas. Ele disse que se emocionou naquele momento, deu um abraço naquele homem. E ele se tornou um palestrante. E todas as palestras ele começa dizendo: quem montou o seu paraquedas? E eu vou dizer esse ano, esses dias, esses meses. Sabe, queridos, nenhum de nós vamos a nenhum lugar sozinhos. Nenhum de nós. O contentamento gera na gente gratidão. Você é muito bom, mas mesmo muito bom sozinho, você não chega a lugar nenhum. Porque a outra pessoa que está do seu lado é muito boa em uma coisa que você não é. E isso faz toda a diferença. É isso que Paulo estava querendo fazer os Filipos entender, que não era sobre estrelas. Sabe, querido, não é sobre quem vem ministrar aqui em cima. Não é sobre estrelas ministeriais, é sobre uma constelação. Se só uma lâmpada dessa estiver ligada, não dá efeito nenhum. Precisa que todas estejam para que algo aconteça. É todos nós brilhando juntos que algo vai acontecer. E eu quero dizer para você, meu irmão, muito obrigada. Muito obrigada porque lá no início do ano você agarrou essa causa dessa mudança. Muito obrigada porque você varreu esse chão. Porque você tirou do seu tempo para vir aqui servir nessa construção. Muito obrigada, meu irmão, pela sua dedicação ao reino. Muito obrigada você que está envolvido em seja qual for o departamento, seja na faxina dessa igreja. O que é que você está fazendo? Eu queria te dizer, muito obrigada, queridos. Nós não conseguiríamos sem você. Às vezes que eu estive mais ausente esse ano, muito obrigada por ter sido socorro à minha família, por ter tido paciência com a gente em meus processos. Há tanta gratidão no meu coração por você, querido. Nós ainda não estamos no lugar da nossa visão concreta, não é? Deus ainda vai nos colocar num lugar tão lindo, tão excelente, tão maravilhoso. Mas eu sou tão grata por esse tempo aqui. Há tanta ação de graça no meu coração, porque nós chegamos até aqui. Há tanta gratidão no meu coração, querido, tanta. Porque você disse sim à causa do Evangelho. Se você veio aqui essa noite e você ainda, sabe, estava pensando se você realmente se envolvia ou não com a obra do Senhor, eu quero te dizer, não pensa duas vezes. Esse é o lugar, não é dos perfeitos, é dos perdoados. Nós estamos juntos, avançando. Eu não sou perfeita. Eu não dou conta de tudo, querido. Sem a sua ajuda, sem a sua mão, não conseguiríamos. Meu filho, muito obrigada. Você é um homem de Deus. Que honra estar sobre a sua liderança, meu filho. Nos dias mais difíceis desse ano, eu tive um homem de Deus do meu lado. Que segurança para mim. Quando nem eu estava me sentindo forte, você era aquele, a gente não vai parar. Vamos lá. Que paizão. Você é para Caleb. Às vezes que eu tive que correr para Campinas, fui para Recife e não sei o quê. Filha, vai. Nem pensa. Vai dar certo. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta.
sabe? Eu sei que foi a graça que te assistiu e tem te assistido. Você vai muito longe, filho, porque você é genuíno no que você faz. Muitos vão ainda olhar para você e dizer: é só um menino. Mas Deus ama menino com o coração no lugar certo. Oh, querido Senhor, o nosso lucro é você, Senhor. Céus e terra passarão, o meu curso, minha carreira médica, tudo vai passar, Pai, mas você é o meu tesouro, é a minha herança, Deus. Nunca me deixe esquecer, Jesus, disso, por favor. Os títulos não são mais importantes que você, querido. Enquanto tiver uma pessoa aqui passando necessidade, enquanto tiver um irmão sem estar no lugar que precisa estar, nós não vamos sair desse prédio. Vamos sair todos juntos. Você é a nossa causa mais importante. Não é um prédio, querido. Não é um prédio. A coisa mais importante é você. Não é um prédio. Você é a coisa mais importante. Oh, querido. Você pode ir até uma pessoa agora que fechou os teus que deixou prontos os teus paraquedas esse ano. Dá um abraço nessa pessoa. Diz assim: obrigada. Quem foi que deixou o teu paraquedas? Vem. Se essa pessoa não está aqui, pega o teu celular, manda uma mensagem agora para essa pessoa. Diz para ela: muito obrigada, muito obrigada. Você fez diferença na minha vida, eu não conseguiria sem você. Diz para ela. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Quero ver ninguém sozinho. Levanta. Todo mundo levanta agora. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Talvez você nem conhece ele tão bem, mas diz assim para ele: como eu estou contente de estar aqui com você hoje. Você é tão importante para mim. Oh, xaramanaya suri cantaramamamama. Diz para ele, para ela: nós vamos crescer juntos esse ano.
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Oh Jesus, oh Jesus, nós queremos verdadeiramente, Pai, deixar o nosso coração seguro nesse lugar, Pai. Que uma vez que nós temos o Senhor, nós temos tudo. Oh, Jesus, você pode agradecer ao Senhor? Pai, obrigada porque a sua presença é melhor do que os seus presentes. Obrigada, Senhor, porque nós temos tudo, porque temos a Ti. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo. Só a igreja está Te conheço mais, tudo perde seu valor. Uma vez que eu coloquei os seus meus olhos, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Eu só quero a Ti, só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Oh, obrigada, Jesus. Nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais,
nada mais, nada além de ti. Eu não sei se tem alguém aqui estava afastado dos caminhos do Senhor, ou se você chegou aqui hoje, é um visitante, e você diz assim: eu preciso desse Cristo vivo, real, em que eu posso ser feliz quando está tudo no lugar ou quando não está também, porque Ele é tudo em nós. Eu entendi o que Paulo estava querendo dizer essa noite e eu desejo isso. Se você é essa pessoa e está aqui essa noite, queria te dar um abraço e te dar boas-vindas à nossa família. Ou se porventura em algum momento você se afastou, já esteve nesse lugar, mas escolheu outros caminhos, e hoje o Senhor está falando no teu coração e te dizendo: eu sou tudo o que você precisa, meu filho, minha filha. Tudo. Eu sou o teu lucro. Eu sou a tua certeza. Tem alguém aqui essa noite? Se for você, vem. Quero te dar um abraço. Não é sobre ser perfeito. Ele vai se aperfeiçoando em nós dia após dia. Ele é perfeito. Ele quer você do jeito que você tá. E Ele mesmo vai fazer a obra. Se é você que está aqui hoje, queria te dar um abraço. Tem alguém? Não? Amém. Querida, eu amo vocês de todo o meu coração. Admirações silenciosas não servem de nada. Você sempre vai me ver dizendo, externando, verbalizando o que eu sinto por você. Porque admirações silenciosas não servem de nada. Então vocês são dignos de honra, dignos do nosso coração mesmo. Nós queremos dizer para vocês que estamos juntos. Obrigada por nos suportar em amor. E que, como Paulo disse aos Filipos, eu digo para mim e para você que o nosso amor aumente cada vez mais. E que assim como começamos cantando, que nada nos pare, nada. Porque Cristo é o nosso lucro. Amém?